Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao Papo com o Gestor da Rio Claro Investimentos. Primeiro papo de 2024, né? Vamos falar aqui bastante do último mês de 2023 e também um pouco das perspectivas que a gente tem para o ano que se inicia. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos e estou mais uma vez aqui com o nosso diretor de gestão, o Lucas Hadi. E aí, Hadi, como é que foi esse último mês? Vamos falar um pouquinho. Fala, Jobim. Bom, feliz ano novo a todos aí que nos acompanham, né? Principalmente aí aos nossos clientes da Rio Claro. E a gente teve um fechamento de ano bem interessante, né? Bem positivo. Novembro já tinha sido um mês muito bom, dezembro veio na mesma toada, né? Eu acho que a gente, se repetisse quase toda a nossa conversa de novembro ali, a gente acertaria muitas das verdades que aconteceram no mês de dezembro, porque foi uma continuação daquele cenário de boas notícias, até muitas vezes pela ausência de más notícias, tá? Mas falando do mercado em geral, a gente tem a mesma repetição aí de Ibovespa, IFIX e S&P fortemente positivos. A gente está falando aí de altas acima dos 4% em todos os três índices. Então, né, o mercado de fundos imobiliários e renda variável Brasil e Estados Unidos super positivos. O dólar em queda, como é normal, né, nesse tipo de cenário. E o CDI ali se mantendo estável dentro da taxa que a gente se encontra no momento, que é a taxa de 11,75% ao ano. Taxa essa, a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, a gente espera que venha a cair ao longo do ano, dado todo o cenário que a gente tem vivido, que é esse cenário muito responsável por essas altas que a gente viveu ali nos meses de novembro e dezembro. Mas para eu não me adiantar muito, né, eu vou ficar por aqui, vamos discutir aí slide a slide, e a gente pode entrar já no cenário internacional, que teve a sua participação, tá? Em grande parte foi a explicação do porquê de tanto otimismo, não tanto a China, né? A gente já vem comentando ali que ela vem com uma performance abaixo do esperado. Agora, no começo de 2024, inclusive, é responsável por boa parte da queda dos preços do minério de ferro, mas isso já estava no preço, não houve nenhuma piora, então você fica ali só sem piorar a situação, sem nenhum agravante. O que se espera é que a China consiga reverter isso, não para voltar a crescer o que ela crescia, isso não é esperado. A China realmente mudou de patamar, é hoje um país com uma população jovem educada, que já não aceita mais aquelas condições de trabalho de antigamente, já não aceita mais trabalhar exclusivamente no mundo fabril, quer trabalhar no mundo de serviços. Então você tem ali aquela questão do desemprego, que eu já comentei inúmeras vezes, né, acima dos 20% entre os jovens. É uma questão a ser equalizada pelo governo chinês para que a China volte a crescer ali a taxas entre 5% e 10%, o que para eles já é moderado, né? No caso da Europa, a boa notícia que se teve é a inflação sob controle, caindo dentro do esperado, né? O Banco Central Europeu ainda preferiu se manter um pouco mais austero nesse primeiro momento, mas o mercado já trabalha com uma queda aí de pelo menos 1,4% ao longo de 2024. Então a gente já estaria falando aí de uma taxa muito mais branda, ainda não de volta ali, né, aquele quase zero, e muito provavelmente não voltaremos, não é esse mais o mundo em que vivemos, né, mas uma taxa já muito mais branda, muito mais condizente com o tamanho do crescimento e o tamanho da dívida dos países europeus, que não suportam taxas ali acima de 4%. Caso assim fosse, né, a gente estaria rumando para um colapso de toda a zona do euro ali, por causa de algumas dívidas que se tornariam impagáveis,
e principalmente porque o colapso se daria porque são dívidas muitas vezes entre eles, né? Então é um que não consegue pagar, que afeta totalmente a economia do outro que está contando com aquele pagamento. Então, excelente notícia aí, essa volta da inflação para patamares mais equilibrados dentro da Europa. E a grande notícia, né, vem ligada ali aos Estados Unidos, ao Fed, que foi soltando comunicados cada vez mais brandos, cada vez mais sinalizando que está entendendo que a inflação de fato caminhou para um equilíbrio, que entende que essa resiliência do mercado de trabalho e da economia é aceitável e que a inflação já está caminhando ali para dentro daquela banda, né, entre 0% e 2%, muito longe do zero, né, vai ficar ali ainda no 1 alto, né, próximo do 2%, mas que foi durante muito tempo a meta de inflação dos Estados Unidos, e, portanto, a gente já para de discutir se vai haver alta ou se vai haver queda na taxa de juros americana. E a gente já começa a discutir quando essa taxa se dará. Então, eu acho isso muito importante ficar marcado aqui nessa primeira conversa do ano, porque isso vai pautar praticamente todos os nossos papos de 2024. Quando se dará o corte, em qual magnitude e se teremos outros cortes sucessivos, porque isso vai ditar muito da recuperação da Bolsa Americana, dos ativos de renda fixa americanos, os bonds, né, que a gente fala, e os ativos brasileiros que vêm por consequência. Acho que cabe aqui comentar, né? A gente, só rapidinho, contar uma historinha aqui, rapidinho, que não é historinha, é uma notícia, todo mundo deve ter visto, né? O Robert Kiyosaki, né, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, teve que declarar falência de uma das empresas dele. Né? Falência nos Estados Unidos ela é vista de uma maneira muito menos agressiva do que no Brasil. Ela é, na maioria das vezes, um instrumento super válido para que as empresas se reorganizem. Tá? Então, não quer dizer que a empresa fracassou, que a empresa está quebrada, que ele está quebrado, mas o que vale colocar? Ele sempre foi um grande defensor da alavancagem. Ele sempre falou, tomem dívida e invistam, porque, principalmente em ativos reais, claro, né? Mas invistam. Por quê? Porque é dinheiro do banco, não é dinheiro seu. Você está pegando um dinheiro que nunca teve tão abundante no mundo, e isso era uma verdade até 2 anos atrás, e você está usando a seu favor. E ele falou isso abertamente para quem queria ouvir. Bem da verdade é que ele estava com $1 bilhão em dívida, comprado em 5 bilhões de ativos. Mas ativos que não eram dele ainda porque estavam financiados com essa dívida. E o que acontece na hora que você tem uma taxa de juros que sai de 0 para 5, né? Imagina como que esses contratos de dívida foram renegociados. Então, só colocando aí como que perversa essa questão dos juros e como a gente tem que estar sempre atento e por que é tão relevante essa queda que a gente vai ter agora, que seria esse efeito que ele sofreu, só que ao contrário, né? Imagina agora quem teve que tomar uma dívida nesses últimos meses, o que vai acontecer na hora que essa dívida baixar. Eu acho que é até importante a gente falar um pouquinho, a gente conversou muito sobre isso no ano passado, né? Sobre quais eram as expectativas que a gente tinha lá atrás e o que de fato se concretizou, né? Porque, a meu ver, parece que a gente está caminhando para o cenário mais otimista possível quando a gente olha para o que a gente pensava em 2023. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu não teria sido tão otimista se me pedissem para desenhar como que seria aqui o papo com o gestor de janeiro de 24. Nós terminamos tanto para o cenário internacional quanto para o cenário nacional. É aquela coisa, se não está bom o tanto que gostaríamos que estivesse, pelo menos está tão bom quanto possível. Porque dados todos os fatores que a gente estava convivendo, né, o que a gente podia esperar nesse momento era uma queda da taxa de juros americana, uma queda da taxa de juros brasileira, uma responsabilidade fiscal maior aqui no Brasil, ou pelo menos um compromisso com ela, né? E agora a gente vai para as preocupações de segundo nível, né, que são, por exemplo, não de segundo nível falando que são preocupações pequenas,
mas, por exemplo, o endividamento dos Estados Unidos, né, que passa a ser uma preocupação muito grande. Por que eu falo isso? Porque não adianta eu me preocupar em endividar pouco se o próprio endividamento no saldo atual, com a taxa de juros que estava, já se tornava um problema gigantesco. Então eu queria primeiro apagar o incêndio da taxa de juros. Agora que a taxa de juros volta, esperamos que vá voltar para, né, eu estou dando a guerra como ganha aqui, né? A gente sabe muito bem que amanhã pode acontecer alguma coisa e todo esse papo nosso aqui se tornar uma grande expectativa frustrada. Mas, voltando à taxa de juros, de fato, para patamares muito mais baixos, a gente volta aí sim para o segundo nível de preocupação, que é o saldo da dívida americana, que é realmente uma dívida gigantesca a ponto de fazer o impensável acontecer, que foi o corte pelas agências de risco da taxa do rating americano, né? Então, acho que começamos o ano extremamente otimistas, mas eu já comentei isso algumas vezes, né? Muitas vezes eu nem gosto quando a gente começa o ano tão otimista, porque quando você está muito pessimista, qualquer noticiazinha boa te agrada. Quando você está muito otimista, precisa vir algo muito bom para surpreender. E a gente sabe muito bem que o mercado já precifica todo esse humor que a gente está vivendo. Então, está nesse momento muito mais fácil desagradar o mercado do que agradar, dadas todas as altas expectativas aí que foram criadas para esse ano de 2024. Tá? E aí, falando, né, em queda de taxa de juros americana, o que a gente estava falando há pouco, né? O que essa tabela mostra? Na primeira coluna, ela fala todas as reuniões que o Fed terá ao longo do ano de 2024. E nas linhas, ele dá a probabilidade de cada uma dessas taxas de juros das colunas se concretizar. Então vamos começar ali em janeiro, 95,3%, grifado de azul, da taxa de juros se manter entre 5,25 e 5,5. Ou seja, o mercado não espera que a taxa de juros caia agora, e é provavelmente o que vai acontecer, porque o Fed trabalha muito nesse modelo de muita previsibilidade. Mas a gente já fala de 60% de expectativa, ou 61% de expectativa, de uma queda dessa taxa de juros em meio ponto, ou 25 ponto bases ali, que a gente está falando de ir para 5 a 5,25. Dali para em diante, você vê que a gente já começa a cair no campo um pouco da especulação. Quando você cai para 50-50, é quase jogar cara ou coroa, né? Então, lá em maio tá 50% de chance da gente ir para 4,75 e 5. Não vou nem discutir isso aqui. Se eu jogar uma moeda aqui, é a mesma chance de acertar. Então, o que a gente está precificando hoje, o mercado está precificando, é o início da queda da taxa de juros americana a partir de março desse ano. E, obviamente, com o passar do tempo, a gente vai tendo mais clareza se serão quedas sucessivas ou quedas intervaladas, onde o Fed vai esperar para ver a reação do mercado a cada redução que ele fizer. A gente vê muito aí a mudança, forte expectativa daquilo que a gente via ali em setembro, outubro, né? Que ainda teria a parte direita ali do gráfico de possibilidade de aumento, né? Agora essa aí está quase 100% descartada. Você falou muito bem aí, mudou tudo muito rápido. Felizmente, os dados de outubro, novembro e dezembro, principalmente novembro e dezembro, superaram positivamente ali as expectativas e foi descartada a ideia de um aumento da taxa de juros, mas o Fed falava disso no sentido de, olha, não parem de falar de queda, talvez eu possa até subir a taxa de juros. E talvez essa própria fala deles tenha servido para gerar esse resultado depois, porque como o mercado trabalha com expectativa, o mercado já começou a entender o seguinte, o Fed não vai brincar em serviço e se precisar aumentar os juros para conter a inflação, ele vai. Nessa hora, qualquer empresário que escuta isso, segura seus investimentos, segura suas compras, segura suas contratações e fala, deixa a coisa clarear um pouco. E aí vira aquela profecia autorrealizável, né? Onde o que você estava profetizando acabou assustando o mercado e o mercado concretizou a sua profecia, né?
Aí a gente já faz a quebra, né, a mudança aqui para o cenário nacional. E antes de explicar um pouco melhor, né, essa tabela, que é a nossa curva de juros aí, praticamente, né, uma proxy da curva de juros através dos preços dos títulos públicos, o que foi o mês de dezembro? Ele foi um mês onde você tem muito pouco da pauta política, mas você teve dois fatores muito importantes. Você teve a ala da economia ali ganhando contra a ala, talvez que a gente possa dizer, do próprio presidente ou do PT em si, que queriam mais gastos ou mais concessões dentro do orçamento, aquela famosa assim, pega tal gasto e tira do cálculo do déficit. Né? Aquela contabilidade criativa que a gente fala, né? É algo próximo do EBITDA ajustado. Você começa a fazer ajustes na sua conta para chegar no número que você quer. E aí o Haddad, né, foi, né, chefiando ali a equipe econômica, ressaltou e defendeu para o presidente Lula a importância e a relevância da austeridade fiscal e do compromisso, tanto que o mercado estava esperando que fosse buscado um déficit zero esse ano. Isso, no primeiro momento, se deu através de zero concessões e através da manutenção do orçamento para 2024, respeitando o novo teto que foi estabelecido no começo do ano pelo próprio Haddad, obviamente chancelado pelo presidente Lula. Então, já estavam querendo desrespeitar o teto que eles mesmos criaram, né? E o Haddad não deixou que isso acontecesse. Não vou criando aqui um contorno de heroísmo para o Haddad, ele fez o que tinha que ser feito, mas é aquela história, quando você espera pouco, quando você espera pouquíssimo, o pouco te surpreende, né? Então foi o que aconteceu. E ali se deu uma grande vitória que não necessariamente vai resultar no déficit zero. Por quê? Para chegar em déficit zero, ainda é necessária muita receita extra. E o governo do PT não é exatamente bom em fazer receita extra, porque usualmente isso vem de privatizações, de venda de ativos, e eles são extremamente contra isso. Corte de gastos está muito descartado, até porque há uma necessidade, segundo eles, de aumentar gastos, o que foi segurado no primeiro momento. Então, como é que você reverte de aumentar gastos para diminuir gastos? Então, ainda há esse desafio, mas só de se respeitar o orçamento dentro da regra fiscal criada, já foi uma excelente notícia, o que trouxe um mês muito positivo. E a outra questão foi o avanço da reforma tributária, que começa a ter suas primeiras práticas a partir de 2026, tá? Mas ela foi assinada em dezembro ainda, então a gente passa a ter aquele modelo IVA, que é o modelo praticado no mundo inteiro. Ainda há a discutir algumas concessões para alguns setores, ainda há de se discutir a questão da relevância, a questão da alíquota, tá? Mas a reforma foi aprovada. E aí, isso tudo explica o mês positivo, e quando a gente olha essa tabela, a gente está falando à esquerda dos títulos, tá? Primeiro os pré-fixados, as LTNs, e depois os pós-fixados, IPCA+, são as NTNBs, e a variação das taxas de um mês para o outro, onde vocês veem que todos os vértices tiveram uma queda da taxa de juros. Queda da taxa de juros oferecida pelos títulos quer dizer menos risco país, quer dizer mais preço, ou seja, valorização dos títulos, portanto, uma visão positiva para a economia. Então, né, eu fiz todo esse pano de fundo do que foi o mês de dezembro no sentido político-econômico para explicar por que a gente teve aí uma queda na taxa de juros futura, né, refletindo aí numa valorização dos nossos títulos públicos. Espera-se um país menos arriscado, um país com uma tributação mais clara, mais transparente, mais simplificada e com governantes que respeitem a política fiscal. Isso eu acho até interessante mencionar
esse cenário que a gente vê ali das taxas, né? Eu lembro a primeira vez que eu investi em títulos públicos lá durante a crise de 2013, 2014, eu achei muito estranho como os títulos curtos poderiam estar pagando mais do que os títulos longos, né? Na lógica de alguém que olha pela primeira vez, deveria pensar, se eu estou colocando meu dinheiro por mais tempo, eu deveria receber mais. Mas a gente vê bem claro ali como essa curva de juros ficou um pouco bagunçada, né, ao longo desse tempo. Os mais curtos estão com juros real muito maior, os do meio estão com juros real mais baixo, mas aí quando volta lá para os de longo prazo, eles estão com juros mais altos de novo, né? Então a gente vê que tem uma expectativa aí da gente melhorar e depois piorar um pouco, né? Não, na verdade, eu diria que é melhorar mesmo, só que depois o efeito da incerteza do longo prazo acaba superando, né? Então, não necessariamente piorando. Mas isso é uma característica do Brasil, né? A curva de juros invertida. Porque é sempre aquela história, né? O Brasil tá sempre com a faca e o queijo na mão, ele só precisa fazer o dever de casa no curto prazo e a gente nunca faz. Né? Então é sempre aquela história, vamos ver se no curto prazo a gente faz o dever de casa, aí o risco está lá em cima para ver se faz o dever de casa. Mas no longo prazo a gente sabe que a gente tem vários fatores extremamente positivos aqui dentro do nosso país, da nossa economia. Acho que, né, não dá para falar de juros sem inflação. É importante a gente colocar aí, principalmente essa curva azul, né? Ela é a inflação medida pelo IPCA. A gente terminou o ano ali com a inflação em torno de 4,5%, 4,6%, 4,7%, tá? Colocando que o teto da meta é exatamente 4,75%. Eu falo em torno de, não cravo o número, porque ainda vai sair a inflação oficial de dezembro, mas as expectativas já indicam um 4,5 a 4,68, tá? Então, a gente fica dentro do centro da meta, mas mais do que... dentro da meta, entre o centro e o topo, mas mais do que essa preocupação, poxa, mas foi tão perto do topo, será que dá para reduzir juros mesmo? É a importância de ver da onde a gente saiu ali desde fevereiro e maio de 2022. A gente vem em uma queda muito acentuada da inflação. Então, a história, né, o filme, é mais importante do que a fotografia. Então, daí você ter a importância desse momento agora, onde a gente vê o cenário livre para a queda da taxa de juros. Tá? E, por fim, acho extremamente válido aqui a gente comentar, né? Eu acho que está ali no finalzinho, né, no último terço da tabela, a gente consegue ver, o Brasil hoje tem o rating BB, que foi uma nota já elevada do nosso pior patamar recente, né? E estamos trabalhando aí fortemente para elevar essa taxa de juros. Eu falo trabalhando fortemente porque inflação, política fiscal são duas, e a própria taxa de juros serve um pouco também, são duas medidas extremamente consideradas pelas agências de risco e pelos investidores internacionais. Então, a partir do momento que a gente faz esse dever de casa e a gente volta a ter um cenário ali de crescimento, né, lembrando que a nossa taxa de desemprego já está dentro de patamares considerados baixos, a gente vê um grande espaço para a gente ter uma elevação desse rating. E aí, nesse gráfico, a gente já consegue ver ali, né, o Brasil já não mais, né, obviamente, na mesma situação, por exemplo, de uma Rússia, né, e de outros países ali do Oriente Médio, que por questões geopolíticas estão em situações de mais risco do que o Brasil, mas a gente também ainda não na situação ali do México ou de alguns países do centro da Europa, não dá para falar ainda de Europa Ocidental, né, onde aí é um salto um pouco maior, mas da gente poder sair do que a gente hoje se encontra, que é o BB, e a gente voltar para o BBB, né, onde ali a gente já cola, né, no grau de investimento, e a gente já volta para aquele patamar perdido aí alguns anos para trás, um patamar que a gente tinha alcançado pela primeira vez em 2008, e depois daquela crise longa que a gente teve
começando em 2015, 2014, a gente acabou perdendo. Acho que a gente está muito perto disso, obviamente não dá para cravar se isso vai acontecer em 2024, mas por quê? Porque o que é muito avaliado é a força e a independência do Banco Central, a austeridade fiscal e o compromisso em redução da dívida pública, e essa dívida pública medida como proporção do PIB, então o PIB crescendo, você tem também uma relevância muito grande disso, né? E o compromisso do país com o médio e longo prazo, né? Que a gente vê aí através de políticas, por exemplo, como a reforma tributária, que era uma das reformas extremamente repetidamente apontadas pelo FMI como uma das necessárias para destravar o potencial do Brasil. Então, é aquilo, a gente tem feito o dever de casa, e isso com certeza vai ser, né, se a gente permanecer nessa toada, a gente tem tudo aí para recuperar o grau de investimento, se não esse ano, no ano que vem. Eu acho que nesse mapa a gente consegue ver bem a situação do mundo hoje, né? Cada vez mais polarizado, né? Parece que o Brasil está indo para o caminho certo de ficar amarelinho. Eu acho que disso ainda vai demorar muito para a gente chegar no verde, né? Mas que são os países realmente com um grau altíssimo de investimento. Mas pelo menos a gente está indo no caminho contrário de outros pares anteriores do Brasil, né? Como a Argentina, como a Rússia, que estão cada vez mais caminhando para um rating pior. Pelo menos a gente está no caminho certo ali. A gente vê até que tem pouca gente ali no laranja, né? Eu acho que o ponto que a gente está hoje, quando a gente vai se comparar com os outros países que estão com o mesmo rating que a gente, o Brasil, pelo menos, parece estar muito melhores que eles, muito mais próximos dos que têm um risco médio ali do que de outros países bem menos instáveis, mas que têm um rating melhor que o nosso. Quando você compara o Brasil com Argentina e Rússia, você vê que realmente a gente não podia estar ali naquele patamar. Então, né, foi acertada essa alta de classificação que tivemos, né? E, ao mesmo tempo, você mencionou dois pares aí, a gente se afastou também da Turquia, né, que durante muito tempo era Brasil e Turquia, ali, quem tem a maior taxa de juros do mundo, e muitas vezes o pessoal ainda querendo comparar, apontando pontos positivos da Turquia, né, que hoje enfrentam uma situação complicadíssima, não só geopolítica como econômica. Então, assim, a gente se aproxima muito mais da realidade hoje de um México, de fato, de uma África do Sul e de alguns países ali do centro da Europa, né? E depois, quem sabe, a gente pode buscar e alçar um patamar um pouquinho mais elevado, talvez condizente com alguns países do Oriente Médio, que tem mais estabilidade política, ou alguns países do leste europeu. Sempre lembrando que isso significa dinheiro saindo de outros lugares e vindo para o Brasil, que acaba sendo mais uma perspectiva otimista aí para a gente. Hoje tivemos um papo aí mais longo, falando bastante sobre 2023 e principalmente sobre as perspectivas que a gente tem para 2024. Espero que todo mundo que tenha acompanhado até aqui tenha gostado. Agradecer mais uma vez, principalmente aos nossos clientes. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto específico, podem passar diretamente para o planejador financeiro de vocês, que a gente trata aqui nos próximos papos. E para você que ainda não é cliente da Rio Claro, deixe aqui embaixo seus comentários, suas dúvidas, e a gente vai deixar aqui também tudo que você precisa para poder entrar em contato com a Rio Claro, para poder conversar com a gente, conhecer o trabalho e ter uma consulta inicial completamente sem custo, que pode te ajudar bastante no seu futuro financeiro, especialmente num ano com tão boas expectativas ali, tanta coisa boa para acontecer. Deve ser, esperamos, vamos torcer também, né, para ser um ano com excelentes resultados aí no mercado financeiro. Isso aí. Obrigado a todos, obrigado, Jobim, e espero voltar no mês que vem com mais uma série de notícias positivas aí para os nossos portfólios. Tá ótimo, um abraço, tchau, tchau.